A paz do Senhor, Assembleia de Deus para salvar. Mais uma vez estou vindo até os irmãos e irmãs através deste vídeo, porque hoje estava previsto, né? Como os irmãos já estão sabendo, já estava previsto nós realizarmos o culto na igreja, como foi na quarta-feira. Só que infelizmente nosso pastor presidente conseguiu informações de que os cultos ainda estão proibidos, porque senão desta forma estaríamos indo contra as autoridades terrenas, né? E a palavra diz que nós temos que ser sujeitos às autoridades também. E por uma questão de prudência foi decidido que hoje não haveria o culto, né? Mas o importante é que todos nós, independente do que esteja acontecendo lá fora, estejamos sempre centrados no Senhor. E não vamos perder o foco e deixar de buscá-lo, deixar de termos intimidade, termos comunhão com Ele, mesmo dentro de casa, mesmo sem ir para a igreja, que é feita por mãos de homens. Mas você é a igreja de Cristo. A palavra que eu quero trazer para os irmãos nesta tarde fala sobre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 18, a partir do versículo 20. Desculpa, 1 Reis 18, a partir do versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Desse-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades ou de viagem ou a dormir e despertará. E eles clamavam em alta vozes e se retalhavam com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, e que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos do filho de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar
tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nem um deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Tenho certeza que todos os irmãos conhecem bem essa passagem. Hoje o Senhor me trouxe ao coração essa palavra, porque eu queria fazer um comparativo com o que está acontecendo hoje no meio do mundo inteiro, vamos dizer assim. E eu gosto de quando eu fico vendo coisas que não tem, às vezes, resposta no momento, eu gosto de parar e refletir com o Senhor. E Ele me chamou a atenção para essa palavra, em que Elias ele passou por um momento glorioso diante daqueles profetas de Baal. Um momento glorioso por quê? Porque Deus exaltou a fé daquele homem, daquele profeta, diante daqueles que não acreditavam no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador dos céus e da terra. E muitas das vezes nós nos alegramos quando o Senhor ele nos usa de uma forma poderosa. Nós que somos falhos, somos pecadores, somos cheios de erros, mas mesmo assim o Senhor nos usa para mostrar para todos que estão ao nosso redor que existe um Deus que controla tudo o que acontece aqui nesta terra. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E o que tem me chamado a atenção, igreja, é que, infelizmente, nós nos colocamos até como Elias se colocou naquele momento. Elias é um homem que foi reconhecido, ele é um homem conhecido na palavra de Deus pelo instrumento que ele foi nas mãos do Senhor. Não é verdade? Mas ele teve seu momento de fraqueza. Ele teve seu momento de medo. Ele teve seu momento de pânico. Se nós lermos aqui no capítulo 19, fala assim, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Beceba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto.
caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Aí talvez você possa perguntar: mas pastor, por que o senhor está falando que nós estamos nos assemelhando a Elias? Eu costumo dizer que eu gosto de falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu presencio, para evitar julgamentos, para evitar qualquer tipo de erro, ou então trazer coisas que não tem nada a ver com o que o Senhor tem falado conosco. E nós vemos muitas das vezes pessoas que são usadas poderosamente dentro da igreja, pessoas que já foram usadas também, assim como Elias foi usado, para até para curar, né, aquele que estava morto, ressuscitar os mortos, fazer aqueles que estavam cegos voltar a enxergar, coxos voltarem a andar, surdos voltarem a ouvir, mas que no momento onde o perigo chegou diante dele, ou diante dela, eles se colocaram como Elias. Eles entraram em pânico e esqueceram do Deus Todo-Poderoso que garantia a cada um deles. E aqui nesse episódio, Elias, ele tem, como eu falei no início, ele tem uma oportunidade gloriosa de mostrar para todos aqueles que estavam vendo, para todo aquele povo que não cria no Deus Todo-Poderoso, que existia um Deus que tinha poder, diferente daqueles deuses que eles clamavam, pediam, se chicoteavam, se laceravam, faziam de tudo, se cansavam de clamar e não era ouvido. Mas o nosso Deus, diferente do Deus de Baal, ele é um Deus que ouve, ele é um Deus que verdadeiramente cuida do seu povo, cuida de cada um de nós. Mas nós nos assemelhamos a Elias no momento onde ele entra em pânico. Vivemos um momento de pandemias, o mundo usa esse termo de pandemia para uma doença que me chama a atenção, que hoje em dia os noticiários só falam dessa doença. Cadê as outras doenças? Tuberculose? Cadê o sarampo? Cadê a influenza que mata mais de 600 mil pessoas por ano? Cadê? Cadê a malária? Cadê? Que mata mais de 500 mil por ano. Será que acabaram as outras doenças, pessoal? Será que nós conseguimos erradicar todas as outras doenças e só sobrou a Covid-19, conhecida como coronavírus? Igreja do Senhor, nós devemos atentar para o seguinte: o que nos preocupa, tem que nos preocupar não é que a igreja Assembleia de Deus para Salvar, a igreja universal, a igreja do Malafaia, qualquer outra igreja esteja fechada, a igreja construída por mãos de homens. Não é isso que tem que nos preocupar. É claro que nós gostamos de frequentar a casa do Senhor, porque sabemos que ali foi feito para o culto racional ao nosso Deus, que Ele merece toda a honra e toda a glória. E aquele lugar foi consagrado para isso. Mas o que eu quero dizer, que a palavra de Deus diz no livro de Atos dos Apóstolos, que Deus ele não habita em construção feita por mãos de homens. Ele não habita em templo feito por mãos de homens. O que mais me preocupa é como está o nosso templo. Como nós temos vivido nesse momento de dificuldade. Será que a tua fé diminuiu por conta disso? Será que porque eles falaram que você é do grupo de risco, você tem medo de chegar até na tua calçada, que você acha que algum mal vai te acontecer? Aí deixa eu te falar uma coisa. Salmo 127 diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que eu quero dizer com isso é que se você se resguardar de não ir à tua calçada, não ter nem contato com outras pessoas, o mal pode chegar na tua tenda também. Mesmo que você
tome todo esse cuidado, o mal pode chegar à tua tenda. Mas isso se Deus não estiver te guardando. O que nós precisamos, igreja, não é entrar em pânico. O que nós precisamos é crer verdadeiramente que o Senhor, Ele nos guarda. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É a palavra do Senhor que nós devemos trazer a todo instante. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É a palavra do Senhor que tem que nos dar esperança de que Deus está nos guardando. Conheço crentes, repito, crentes que estão apavorados, estão em pânico. Pessoas que estão com seu emocional abalado, sentindo até os sintomas, falta de ar, porque tem recebido aquilo que a televisão tem trazido, o rádio. Ou seja, o que o homem tem falado para essas pessoas, elas têm absorvido mais do que muitas das vezes quando o Senhor fala com eles. Aí é isso que me preocupa. Quando nós saímos dessa situação, como estará a igreja do Senhor psicologicamente? Como estará a igreja do Senhor emocionalmente? E quando eu falo igreja do Senhor, repito, somos nós o templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Nós costumamos falar muito lá na igreja, que ali nós realizamos nosso culto, mas quando saímos de lá, continuamos como igreja. Amém? Precisamos continuar como igreja e não deixar o pânico tomar conta do nosso coração. Não podemos perder o equilíbrio. Quando você deixa de olhar para o alvo, que é Cristo, você perde o seu equilíbrio. Continua olhando para o Senhor. Não perca o seu equilíbrio. Se você sair hoje, tiver contato com alguém, não deixe o seu emocional, o seu psicológico ficar colocando coisas na tua cabeça, porque o inimigo ele quer isso, que você desfaleça da tua fé e comece a achar que está doente. Eu me encontrei com fulano, acho que fulano estava doente. Você não vai se contaminar se chegar no teu quintal. Você não vai se contaminar se chegar na tua calçada. Tome cuidado, se cuide, use os meios de prevenção, mas sem pânico. Porque Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida da tua casa. Deus, Ele cuida da tua família. E mais uma vez eu repito, se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Elias era homem como nós somos. Nós também estamos suscetíveis a essa fraqueza que o Elias demonstrou. Isso não quer dizer que ele seja pior do que ninguém e nem melhor. Isso mostra que, da mesma forma que aquele homem já foi usado por Deus tremendamente, você também pode ser usado pelo Senhor. Mas para isso, você precisa manter o equilíbrio. Tenha fé. A fé no Senhor e na sua palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe, que a paz reine no seu lar.